Edital publicado. Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, o meu estado. Eu sou mineiro, de uma cidade do Triângulo Mineiro, lá da região do Alto Paranaíba, e quero conversar com você, num primeiro momento, sobre os aspectos iniciais desse edital, para depois falar do nosso foco, do nosso trabalho, totalmente gratuito. Isso mesmo. O edital foi publicado com 1.178 vagas, salário inicial de R$ 5.332, nível médio, isso é importante, fundamental. Você que terminou o ensino médio agora, que tem aí seus 18, 19, 20 anos, que ainda não tem clareza em relação à área de atuação, ao trabalho, resolva primeiro a questão financeira, ou seja, adquira estabilidade, adquira condições de poder estudar com maior tranquilidade, de poder tratar dos aspectos financeiros da sua vida de uma maneira mais organizada, e a partir daí você consegue alçar voos mais altos, tá certo? Então, se você é jovem, 18 para 19 anos, recém-completados, não perca essa oportunidade. Tanto faz, homem, mulher, certíssima decisão de partir para um concurso público, nível médico. Banca examinadora, Instituto OACP, banca que eu conheço há muito tempo, já resolvi questões longas dessa banca, questões significativas, já entrei com recursos também, vencedores, perdedores, já auxiliei centenas de candidatos a serem aprovados em concursos. Há um órgão que utiliza muito a banca OCP, que é a EBSER. Então, são diversos concursos já realizados. O que não faltam são questões de língua portuguesa dessa banca. Dá para a gente varrer o edital de cima a baixo com todas as questões disponíveis. Dá para fazer um estudo de excelência em relação à língua portuguesa, que é o nosso alvo nesta análise. Data provável, né? É óbvio que a data está bem especificada, mas havendo alguma alteração, como aconteceu, por exemplo, no ano passado no CNU, em que no Rio Grande do Sul houve a questão da tragédia lá das enchentes, houve necessidade de remanejamento, é possível sim, é possível haver sim alteração de data, mas a data provável, 25 de janeiro de 2026. E por que eu estou gravando este vídeo? Eu sou professor de língua portuguesa, formado pela Universidade de Brasília, moro em Brasília, apesar de mineiro. Professor, você é santista? Deixa isso aqui quieto. Então, olha só, por que eu estou gravando esse vídeo? O objetivo principal é levar para vocês todo o acesso completo a todos os aspectos relacionados à língua portuguesa e à redação neste edital. E você vai entender por que isso é tão importante. Este é um trabalho que será feito de forma gratuita, as aulas estarão liberadas no YouTube na sua maioria, as aulas mais avançadas exigirão um cadastramento para que você assista ao nosso site, afinal é uma atividade empresarial, mas ainda assim sem custo. Vitor, mas nada será vendido, nada será comercializado? Nós colocaremos pacotes de correção de redações à venda, colocaremos aulas de resolução de questões, mas a teoria, a essência, o alinhamento com a banca, a resolução de questões, você vai encontrar de forma totalmente aberta, totalmente gratuita nos meios que eu divulgar, no YouTube e no nosso site. E depois eu quero ver você falar comigo lá, ó, professor Vitor, fechei língua portuguesa, gabaritei língua portuguesa, ou só passei porque língua portuguesa me colocou lá na frente. E quando eu falo de língua portuguesa, eu não me refiro apenas às 10 questões relacionadas à língua portuguesa, não. Eu me refiro também a toda a prova, porque ela é escrita em que idioma. Então, no mínimo, você tem que compreender o que as questões estão cobrando. No mínimo, você tem de ter arcabouço vocabular, concepção de compreensão e interpretação e entendimento textual para que você tome decisões nas demais questões, tome decisões nos demais itens. Você tem lá questões de raciocínio lógico matemático. A estrutura lógica matemática, ela tem alinhamento pleno com as concepções de língua portuguesa. E cuidado para não confundir, tá certo? Então vamos avançar aqui, vamos conversar um pouquinho. São 10 questões de língua portuguesa. 10 questões de língua portuguesa, mas a sua instituição, a banca, ela optou por dar peso 2. Significa que 10 questões valerão 20 pontos, até não, né? Valerão 20 pontos dos 100 pontos disponíveis para que você alcance na prova. Isso representa 20% da sua nota. Você tem que obter pelo menos 60% da nota da prova para ser classificado, para ser habilitado para correção da redação. Só língua portuguesa representará para você aqui 20% dessa nota a ser conquistada, tá certo? Então, cuidado com essa cobrança. 10 questões, peso 2, 20% da sua nota. Aprovado ali na prova objetiva, você vai para a redação. E a redação é interessante porque ela considera critérios relacionados a 5 vezes o número de vagas. Então você tem que estar dentro dessa relação.
Você tem que fazer parte desse grupo aqui. Por quê? Vitor, serão da ampla concorrência masculina 4.080 redações corrigidas. Ampla concorrência feminina, 1.220. PCD masculino, 455. PCD feminino, 135. A sua redação ela tem potencial de te colocar lá na frente. E nós trabalharemos de forma exaustiva isso aqui. Ou seja, você vai ter as aulas de orientações redacionais, propostas temáticas. Vitor, vamos corrigir? Aí é um outro produto, é o pacote de correção de redações que dá um trabalho danado e é necessário remunerar os profissionais que farão suas correções, tá certo? Então, você tem que ficar classificado na prova objetiva para ir para a correção da redação. E lá, você vai decolar. Se já está bem posicionado, vai consolidar sua posição. Se ficou ali entre, vamos pensar nessa relação simplória, uma vaga para 5 candidatos. Ah, você é o quarto, você é o quinto. A redação fará com que você vá para frente, com que você ocupe aquela classificação que te colocará dentro dos aprovados, dentro da relação dos aprovados. Muito cuidado porque, ainda falando um pouquinho da redação, a redação ela é uma redação dissertativa com aqueles critérios clássicos, mínimo de 20 linhas, máximo de 30 linhas, caneta azul ou preta, não escrever fora do local indicado, não promover marca de identificação. E se é uma dissertação, ela tem progressividade, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que dentro dessa estrutura toda você tem articulações, referenciais, avanços, paragrafações, estruturas anafóricas, retomada, concepção de pensamento, construção de lógica de continuidade, coerência argumentativa. E a banca ela já estabeleceu claramente para você quais serão os critérios. A redação também valerá 100 pontos e você tem de obter nota mínima 60. E eu já posso te garantir o seguinte, só de saber que é uma dissertação, só de saber que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, você já parte de uma pontuação alta, aproximadamente os 60 pontos. Mesmo, Vitor? Mesmo. Se você consegue escrever um texto com essa disposição, de no mínimo 20 linhas, no máximo 30, dificilmente você será eliminado do concurso. Mas o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é ficar lá, ó, na cabeça, lá em cima, ó, conquistando aquelas notas máximas. Vamos lá? Cuidado. Sua banca, ela dividiu os critérios de avaliação desses 100 pontos em 4 etapas, em 4 fases, cada uma valendo 25 pontos, ou seja, 25% da nota da redação. Primeiro, atendimento ao tema e o seu desenvolvimento. Depois, coesão intra e entre parágrafos. Lembra aquela historinha que já te contaram algumas vezes? Quando você sai de um parágrafo para outro, você precisa estabelecer uma conexão mínima entre a argumentação que foi falada anteriormente, para que haja conexão, transição suave entre as argumentações, abandonar essa conexão, ela não pode tomar muito espaço no próximo parágrafo e trazer um novo argumento. Então, quando você usa expressões como dessa forma, nesse sentido, amplia a concepção, o que você está fazendo quando coloca no início de cada parágrafo esse tipo de conexão? Deixando claro que há uma relação com a informação anterior e que você trará argumentação nova, que você vai avançar. Então, tudo isso nós trabalharemos também no nosso curso de redação, focado na banca OCP, Policial Penal, Minas Gerais. Atendimento à estrutura textual. Quando ele pede para você trabalhar um texto dissertativo e argumentativo, você não pode trabalhar um texto de natureza expositiva. Você não vai para um texto com características narrativas, nada disso. Então, não é aquilo que eu acabei de te falar? No mínimo 60 pontos, você está no assunto. É uma dissertação. Atendeu ao tipo textual? Você tem nota. Você tem nota. Uma vez, eu vou fazer um compartilhamento aqui. Quando a namorada começou a prestar concursos, ela, mas você vai corrigir minha redação, eu tenho vergonha e tal. Eu falei, escreva qualquer coisa. Escreva que eu aproveito. O principal é que você escreva. 30% ou até 30% dos candidatos deixam as provas redacionais em branco. Sério, é isso mesmo. Então, escreva. Não, escrever qualquer coisa, não. Escreva dentro do assunto, dentro da proposta, dentro do tema, que a sua nota será atribuída. Só não tem nota quem zera por algum dos critérios. E a modalidade gramatical. Ou seja, você não vai cometer erros grosseiros de natureza gramatical como ausência de acentuação, porque você praticará, caso contrate conosco o pacote de correção de redações, 10 redações. E todas as 10 serão corrigidas com todo o critério pela equipe gramatical e pela equipe de conteúdo. Então, havendo falhas de acentuação, elas serão apontadas, serão indicadas, serão cobradas, serão corrigidas. Ah, eu errei o emprego do sinal indicativo de crase. Você vai apanhar, mas nós trabalharemos tudo isso. Então, essas notas gramaticais, elas não serão perdidas.
Ah, professor, eu não sei quando é que eu uso em vez de e ao invés de. Redação também é virar com esses apontamentos. Então, lembre-se, nosso foco é deixar você preparado para gabaritar as 10 questões. Vitor, é possível? É possível. Ou seja, você estará com os elementos necessários para isso. É claro que na hora da prova ninguém antecipa, ninguém traz de maneira mediúnica o que vai cair. Nós cercamos a prova, mas exatamente o conteúdo, claro que isso é trabalho da banca, ok? Então, redação, 100 pontos, objetivo mínimo 60, mas nós colocaremos o sarrafo um pouco mais alto. Nas nossas correções, nós cobraremos nota mínima de 80 de você, e vamos chegar a isso. E, falando de língua portuguesa, o conteúdo ele é um conteúdo interessante. Ele não é complexo, ele é um conteúdo compatível com o nível médio, que foi cobrado no concurso, ele é plenamente compatível, só que eu preciso que você distribua esse conteúdo em 4 grandes áreas. Não dá para você estudar o conteúdo de forma solta. Ah, hoje eu quero estudar crase, amanhã eu quero estudar interpretação. Não. Nós estabelecemos uma organização de conteúdos para que você, a partir de um ponto, avance para o próximo. E é claro que a informação da memória ela vai sendo consolidada a partir do momento que você agrega novos conhecimentos. Lembre-se daquele brinquedinho Lego. Eu quero construir um castelo de Lego. O que eu preciso? Base, estrutura e depois lá a cobertura. Então aqui na língua portuguesa, o examinador ele colocou os conteúdos, eles têm algum alinhamento, mas nós redistribuímos para que você estude de maneira focada, de maneira específica cada um dos aspectos e principalmente que eles se concatenem com os demais elementos da prova, com os demais elementos do texto. Então, eixo 1, interpretação e variedade textual. E aí nós unimos os itens que têm essa perspectiva de interpretação textual e variedade. No eixo 2, morfossintaxe e gramática aplicada. Eu considero o eixo mais pesado, que terá a maior quantidade de aulas. Aqui a gente está falando de classe de palavras, concordância verbal, concordância nominal, análise sintática, toda essa estrutura da língua portuguesa, que é fundamental para que você avance. Eixo 3, ortografia, fonética e formação de palavras. Parece simples, mas é complexo. Requer um ponto para que você pare. Exemplo, você vai ter que revisar ou você não estudou ainda, vai ter que aprender as regras principais relacionadas ao acordo ortográfico. Você tem que ter uma noção clara de fonética e fonologia, de divisão silábica, sabe por quê? Porque senão você comete um erro de divisão silábica ou de translineação na sua redação. Quer um exemplo? Faça um teste rapidinho aí. Coloque, escreva, se não tiver caneta, procure. Escreva para mim a palavra meio. Meio, isso mesmo. M-E-I-O. Agora, separe para mim a palavra meio em sílabas. Separe. Não? É bom consultar o dicionário. Não vou dar a resposta assim fácil, não. Então, aqui, ortografia, fonética e formação de palavras. Quando você pega palavras que são construídas a partir de 2 situações, ou 3 ou 4, dependendo dos fenômenos até mais, você tem que desmembrar essas palavras. Exemplo, você pega a palavra lealdade. Qual é a raiz? Qual é a palavra essencial? Ponto de partida. Leal. Mas será que se eu retirar a parte final, o que sobra ainda faz sentido? Que tipo de fenômeno é esse? Eu preciso saber. E, por fim, o eixo da linguagem administrativa. Eu gosto de dizer que é o meu ponto de conforto, a minha zona de conforto, a minha zona de tranquilidade. Eu sou professor de redação de documentos e correspondências oficiais, então eu adoro burocracia, eu adoro estruturas técnicas, eu adoro trabalhar com essa perspectiva dos manuais, eu trabalho com revisão de manuais técnicos, então é o meu feijão com arroz. Essa linguagem técnica, essa linguagem necessária para a correta produção documental. Então eu vou deixar aqui o convite para você, vai estar aqui a data em que as 5 primeiras aulas estarão disponíveis no YouTube, ok? E se você quiser receber alguns outros materiais, vai estar aqui também disponível o link para que você faça parte dos nossos grupos, faça o seu cadastro e você receberá todos os materiais que nós estamos produzindo ao longo do curso para que você tenha acesso. Vitor, é um concurso bom? Não é bom não, meu amigo, é excelente, excelente. Se você tem alguma dúvida em relação a este concurso, dissipe. Preste o concurso porque, frase da minha mãe. Eu vou encerrar aqui com a frase da minha mãe mesmo, olha só. Quando eu estava lá na minha cidadezinha, lá no Alto Paranaíba, com os meus 17 para 18 anos, alguns colegas, eles hoje são oficiais da Polícia Militar, eles optaram por prestar o concurso para a Academia de Oficiais.
E alguns outros optaram por prestar o concurso para as escolas militares das Forças Armadas mesmo. SPSEX, né, lá, Agulhas Negras e tal. E eu peguei e comentei com minha mãe o seguinte: não, eu não quero fazer concurso para a área militar, não. Eu não quero ser militar, não. Aí minha mãe pegou e falou o seguinte, não que seja o caso, mas minha mãe falou o seguinte: Vitor, é porque você está usando o verbo errado. Quarta série, minha mãe. Você está usando o verbo errado. Não é o verbo querer, não. É o verbo poder. Eu, não, mãe, eu não quero. Eu tenho direito, eu não quero. Ela, não, não é que você não queira. É porque você não pode. Sabe quem é que decide se quer ou não quer? Quem já fez e já está aprovado. Quem já fez e já está aprovado, decide. Eu quero, eu não quero. Quem não fez, não pode. Grande abraço.